Montagem das emissoras de São Paulo e Rio de Janeiro. O jornalista Assis Chateaubriand, diretor dos diários e emissoras associados, maior conglomerado de mídia da América Latina, interessou-se por televisão em julho de 1944 durante uma visita de negócios à sede da RCA Victor, em Nova York, da qual havia adquirido equipamentos para montagem de suas emissoras de rádio. O presidente da RCA, David Sarnoff, preparou para Chateaubriand uma apresentação de investimentos da empresa em radiodifusão, incluindo alguns modelos de câmeras de televisão. Após ouvir explicações do engenheiro e vice-presidente da RCA Vladimir Zorikin sobre o veículo, que até então nunca havia visto, Chateaubriand rapidamente decidiu criar estações para a Rádio Tupi do Rio de Janeiro e a Rádio Tupi de São Paulo. Embora tenha sido aconselhado por Sarnoff de que o Brasil não estava pronto para receber a televisão e que deveria preocupar-se em fortalecer sua rede de rádio, 12 registrado o pedido de instalação do meio, necessitando esperar pelo fim da Segunda Guerra Mundial para comprar os equipamentos, Chateaubriand retornou ao Brasil e buscou por anunciantes e empresários, que financiaram suas futuras emissoras em troca de contratos de publicidade e arcaram com as despesas de sua montagem. Todos os equipamentos para as estações somaram um investimento de $5 milhões, equivalentes a 16 milhões de cruzeiros. Durante o período em que angariava apoio financeiro para a montagem das emissoras, Chateaubriand pediu que técnicos da RCA e da Demarconi Company fossem ao estado de São Paulo para analisar as condições topográficas de transmissão de sinal às cidades de Santos, Jundiaí e Campinas. Apesar de acreditarem que a irradiação seria possível apenas por retransmissoras ou cabos telefônicos, o jornalista insistiu na emissão direta da capital paulista. Em nova viagem aos Estados Unidos para encomendar a aparelhagem, em 1947, aceitou a proposta de adquirir uma versão atualizada de um transmissor, com maior potência, entregue junto ao restante dos equipamentos com atraso após o prazo estipulado pela RCA, ocorrido, segundo Chateaubriand em um artigo para o jornal em 1963, por uma deflação dos limites financeiros do setor industrial nos bancos do país. Em janeiro de 1949, o engenheiro das rádios associadas Mário Alderigui e seu assistente Jorge Edo viajaram aos Estados Unidos e estiveram em Nova York e Burbank para acompanhar o funcionamento da NBC em forma de curso sobre operações de televisão, enquanto engenheiros da RCA foram ao Brasil em fevereiro para planejar a montagem em São Paulo. O contrato de cessão entre os associados e a RCA, referente à aparelhagem para a capital paulista, foi firmado em maio de 1949, tendo chegado em janeiro de 1950. A do Rio de Janeiro, fechada com a General Electric, desembarcou em outubro de 1949. A Rádio Tupi do Rio de Janeiro solicitou ao Ministério da Aviação e Obras Públicas autorização para operar os 2 canais de televisão idealizados por Chateaubriand em janeiro de 1948, porém o ministro Clóvis Pestana, com base em um parecer da Comissão Técnica de Rádio, que considerou o capital social da rádio insuficiente, além de a compra dos equipamentos da RCA ainda não haver sido oficializada, liberou a instalação somente da emissora do Rio. Os associados então escolheram a Rádio Difusora de São Paulo para ficar responsável pela outorga na cidade, concedida em maio de 1949. 16 dias após a Rádio Tupi oficializar o pedido, os associados iniciaram a divulgação de notícias sobre a implantação da televisão no Brasil em seus jornais e revistas, enquanto eram realizados outros esforços de implantação do novo veículo, como o do radialista César Ladeira e sua Rádio Televisão do Brasil S.A., a primeira a receber do governo uma outorga para difundir som e imagem, 18, que não chegou a funcionar devido a impasses em seu financiamento. Os constantes atrasos dos salários mantinham o clima tenso na pioneira. As perspectivas de pagamento dos atrasados eram cada vez mais remotas e as explicações dadas aos funcionários, cada vez mais inconsistentes. Para piorar ainda mais a situação, um incêndio no prédio da emissora em São Paulo, em outubro de 1978, tirou a Tupi do ar por alguns minutos e destruiu os novos equipamentos adquiridos pela emissora no mesmo ano, e que nem chegaram a entrar em funcionamento. Ainda em 1978, iniciou a construção de sua nova antena transmissora, que seria a maior torre de TV da América do Sul. Essa torre seria concluída pelo SBT alguns anos depois. No ano seguinte, o elenco de O Espantalho, de Ivane Ribeiro, exibida pela Record TV em 1977, processou a Tupi por não pagar os direitos conexos aos atores que trabalharam na trama. Entre 1979 e 1980, nova greve. A crise chegou a Brasília. O então presidente da República, João Figueiredo, se dispôs a receber uma comissão de dirigentes dos sindicatos envolvidos. A greve durou até o início de fevereiro de 1980, quando a emissora fechou seu departamento de dramaturgia e dispensou os 250 funcionários que trabalhavam nesse setor. Foram interrompidas as novelas Drácula, Uma História de Amor, que só teve 4 capítulos exibidos, e Como Salvar Meu Casamento, há 20 episódios de seu desfecho. Além disso, outra trama, Maria Nazaré,
estava em fase de pré-produção e 32 cenas já estavam gravadas na época, mas não chegou a entrar no ar. Para substituir Drácula, uma história de amor, foi colocada a reprise da novela Éramos Seis, e em substituição a Como Salvar Meu Casamento, foi colocada a reprise de A Viagem. Em 2 de maio de 1980, às 16h21, a TV Tupi São Paulo parou de gerar programação e passou a retransmitir integralmente o que era gerado pela TV Tupi Rio de Janeiro devido à paralisação de cerca de 2/3 dos 968 funcionários da emissora paulista. A greve teve início após a emissão de cheques sem fundo para pagamento dos salários atrasados, constatada no mesmo dia. 2 meses depois, em 14 de julho, a estação paulistana foi retirada do ar pela última vez após 29 anos e 10 meses, devido a uma decisão da diretoria. No dia 16 de julho, a Tupi teve 7 de suas 10 concessões declaradas peremptas, termo jurídico que significa não renovável, pelo governo federal. A decisão foi publicada no Diário Oficial no dia seguinte. Ainda no dia 17, os funcionários da Tupi do Rio iniciaram uma vigília que durou 18 horas, comandada pelo apresentador Jorge Perlingeiro, com o objetivo de impedir que o canal fosse fechado. Várias personalidades, como o cantor Agnaldo Timóteo e o humorista Costinha, deram apoio aos funcionários. Naquele dia, saíram do ar pela última vez a TV Itacolumi de Belo Horizonte, a TV Piratini de Porto Alegre, a TV Ceará de Fortaleza e a TV Rádio Clube de Recife. A TV Marajoara de Belém havia encerrado suas transmissões pela última vez no dia anterior, e não chegou a retomar suas operações antes dos transmissores serem lacrados pelo Dentel, às 9h20 da manhã. Em São Paulo, às 11 horas da manhã, 3 engenheiros do Dentel e 4 agentes da Polícia Federal chegaram à sede da TV Tupi São Paulo para lacrar os transmissores, que já estavam fora de operação há 4 dias. Pouco antes do meio-dia de 18 de julho, 4 funcionários do Departamento Nacional de Telecomunicações chegaram ao Morro do Sumaré e se dirigiram à central de transmissão da TV Tupi Rio de Janeiro, a última da rede a permanecer no ar, para lacrar os transmissores. Minutos antes, nos instantes finais do programa Aqui e Agora, foram exibidas imagens de uma missa do Papa João Paulo II realizada no início daquele mês no aterro do Flamengo, simultaneamente.